episódio do Freecast! Tirem as crianças da sala, porque hoje a gente vai fundo na ditadura da beleza e nos dilemas estéticos que geram milhões. Então prepara a tua skincare à base de leite de saco. Ai, que delícia. E vai começar mais um Freecast. Em mais uma semana sem furar minha sequer. E me acompanham nesse... Mamma mia! Vou ter que começar de novo? Porra. Não, foi bom. Vai perder a naturalidade ali. Mas que bosta, eu tinha que errar ali o troço. Só dá o cut. Tá. E mais uma semana sem furar minha sequer. E me acompanha no bonde dos fracos de feição, aqui a @Doug. Fala patrão, fala galáctico, aqui @Doug. A ditadura da beleza é como um reality show em que o espelho é um jurado implacável e a gente nunca ganha o prêmio máximo, que é a autoestima. Nossa. Profundo e verdadeiro. Infelizmente verdadeiro. E pra tentar subir o nível de beleza no efeito cheerleader, nossa queridíssima Carol, do podcast Pseudociência. Olá, meus queridos, aqui é a Carol. E sim, a tia faz o Pseudociência, mas hoje eu estou aqui como PJ, tá, gente? Que é o que? Como bonita, mentira. Pra quem não sabe, eu também sou fotógrafa, então esse é um assunto muito importante pra mim. E tô aqui pra, tentar aumentar a autoestima desses meninos. É isso. Pois bem, a mesa de cirurgia tá formada e eu queria saber de vocês. Primeiro eu acho que eu tinha que voltar na questão das nossas redes sociais, né? Olha só, parece até que eu comecei a fazer isso aqui ontem. Pois bem, vocês podem nos acompanhar lá no @InstaFreecast, no Instagram, também no TikTok, no @TikTokFreecast. E agora sim, vocês podem nos acompanhar aqui, que a mesinha está formada e eu queria saber dos amigos. O que vocês mudariam no seu corpo se vocês pudessem? E não, Doug, não pode falar isso no YouTube. Não pode, Doug. Hashtag chateado. Nossa, mas começa assim já? Assim, ó. Bem na lata, assim. Mas assim, seria pra mudar agora? Porque eu sou assim, eu acho que não faz muito sentido mudar agora. Se fosse assim, pra nascer diferente, aí tudo bem, sabe? Aí eu tenho isso. Mas por que queria nascer diferente? Não, eu não queria, assim, mas eu digo assim, que essa coisa de mudar agora, eu acho que é muito esquisito. Ontem eu tava vendo no Twitter a foto de um cara que eu nem sei quem é, que assim, Clássico. A galera falando que a harmonização facial nele ficou ótima. E ficou mesmo. Só que parece outra pessoa. Daí eu tenho uma dificuldade com isso de parecer outra pessoa, sabe assim? É melhor ser naturalmente feio do que acho. artificialmente feio. Porque tu vai tentar ficar bonito, mas vai ficar feio. Tipo, até o Zac Efron, que é um cara, o maluco, até, sei lá, os seus 25 anos, foi um ícone de beleza. Principalmente, sobretudo, entre as meninas, né? Mas muitos homens também achavam ele muito lindo. E aí, o que acontece? O cara faz uma cirurgia lá meio tosca, a harmonização facial, caralho. Porra, ele ficou parecendo o Sylvester Stallone. Ficou. Mas isso da harmonização, além desse cara ficar parecendo outra pessoa, ele fica parecendo muito igual a todo mundo que fez a harmonização. Exato. E tem isso também, verdade. Como diria o Melo, melhor ser feio e único, diferente, do que ser feio e parecer com todo mundo. Exato, a questão da originalidade. Porque assim, o pessoal, né, no geral, gosta muito de falar a respeito dos orientais que, japonês, chinês, é tudo igual. Beleza, mas as pessoas estão fazendo a mesma coisa, assim, no sentido de querer ficar igual a todo mundo. A gente vai numa festa, por exemplo, tu vai ver até, se tu der uma rápida olhada no teu Instagram, assim, o pessoal ali compartilhando seus stories, eu acho que tu vai ver umas 30 pessoas ali que tu acha que é a mesma. Parece que tá naquela sequência de vários storyzinhos num show, que é o inferno, por sinal. Sim. E na verdade são pessoas diferentes. Mas elas são
Tipo, É. muitas das meninas que eu conheço, que tem no meu Instagram, fizeram aquele negócio lá do preenchimento labial. Isso. Aí tem é aquela triste, galera gente. dos cilhudos lá, como é que é o nome daquele que fizeram? Esse Ai, vestido, meu Deus. Da Taturana. Porra, quem inventou aquilo, cara? Porra. Não. sabe? Aí tem a questão da harmonização também. Aí tem um negócio que faziam na sobrancelha, que ficava todas as sobrancelhas iguais das minas, daí tem mais a maquiagem que era igual. Tipo, tu não vê diferença nenhuma nas pessoas. Tipo, qual o sentido? Porque, tipo, eu entendo a pessoa querer ser bonita ou se achar mais bonita. Mas o se achar mais bonito tem que ser igual ao outro. Não pode ser uma coisa, tipo... sei lá, tenta da tua forma achar uma maneira de melhorar a tua beleza. E não só copiar o que Sim. os outros estão fazendo. É que enquanto você não sabe o que você tem de bonito, você não consegue fazer isso, né? Mas, ó, agora eu percebi já que você quer que eu fale de um defeito meu, eu tô vendo porque normalmente eu coloco meu computador de um jeito que não apareça, porque o meu dente é torto. E aqui ele tá pegando a luz bem no dente torto, então ele tá mais torto. Ele é torto? Ele é torto. Mas eu amo o dente torto desde pequena. Eu amava os meninos que tinham aquela... Sabe aquele espacinho no meio dos dentes? Eu tenho... Eu tenho uma conhecida... eu acho muito charmoso. Coreia, Japão ou China que tem essa moda de ter o dente abertinho aqui no meio. Que Eu é o acho padrão de muito beleza charme. deles. Não, mas assim, Então. ó... eu tinha uma conhecida que ela falava o seguinte: eu só gosto de cara que tem algum defeito, tipo, estético. No sentido, sei lá, o cara tem um nariz torto, o cara tem um olho mais caído que o outro. Por quê? Porque é aquele detalhe que é o charme dele. É, exatamente. Não, porra, passa o Brad Pitt e o Cerveró do lado dela. Vamos ver com quem ela vai ficar. Tá, mas agora eu vou falar uma coisa que o meu exemplo disso é justamente o Brad Pitt. Porque o nariz dele é torto, tá, gente? Vocês podem olhar. O nariz dele é tortinho. Foi a Mas última é o que é o coisa que eu reparei charminho nele no dele. filme Troia. Mas é o charminho dele, entendeu? Por Não, isso eu que concordo. eu sou Porra. contra meu dente torto, vai ficar torto. E é isso aí. O Sylvester Stallone também, ele tem a boquinha meio torta, assim, né? Tem que ter, gente. Não, senão fica um. é uma parece que tá característica com um única. manequim. Tipo, tem aquele meme que pegam e dividem o rosto da pessoa ao meio e faz um lado com o outro juntando. É, idênticos, né? Tem gente que é muito idêntica, mas tem gente que é muito torta. Eu sou um caso, eu sou totalmente assimétrico. Mas é normal, é o normal, gente. Eu acho que eu não me encontro em nenhuma simetria também, porque eu sou redondo, então não tem como. Sabia que ele ia falar isso. Mas vocês sabem que... Vocês já viram essas imagens que eles colocam os dois lados idênticos? Sim. A pessoa Sim. fica bizarra. A pessoa fica muito esquisita. Não é normal isso. Pega a própria Normal Luísa é Sons ser aí, né? diferente. Não que a gente tenha um hate em cima da guria, mas ela ficou esquisita, desculpa. Quando você começa a fazer essas coisas, É eu um acho caminho bem meio comum. estranho, sabe? É. Tipo, assim, particularmente falando, eu acho ruim. Tipo, se eu tivesse que escolher, assim, se tivesse na minha frente, assim, duas meninas, uma nesse padrão bizarro e uma que fosse até mais, tipo, seguindo os padrões de sociedade, uma mulher que fosse mais feia, mas que fosse mais original, provavelmente eu iria na original. Até porque eu não tenho autoestima suficiente pra chegar na bonita, tá tudo certo. Não, Olha. e ela também, eu acho que é isso, né? Uma coisa de... É diferente, sabe? Se você É sabe único. o que é bonito Tá bom. em você, e agora eu tô falando como fotógrafa mesmo. Quando a gente vai tirar foto de alguém, eu, pelo menos, não tem ninguém que eu olhe e fale, meu Deus, essa pessoa é horrível. Todo mundo tem alguma coisa de bonito. Tem certeza. Todo mundo tem alguma coisa de bonito. Mas ele só Agora. é um caco. Mas a questão é, se você for fazer uma foto com carão no estúdio, talvez não apareça a sua beleza, porque talvez a sua beleza não seja essa. Mas alguma coisa vai ter. Então, se você faz por exemplo, né, uma sessão fotográfica mais natural, você consegue transmitir isso. Consegue transmitir o que você tem de bonito. E se você sabe o que você tem de bonito, daí você não precisa dessas coisas, sabe? Eu acho que é muito problemático. A gente entra numa questão muito problemática dessas
desses procedimentos todos, porque parece que foi feito para acabar com a nossa autoestima, que já é assim uma bosta, né? Porque a autoestima tá lá no abaixo a autoestima tá lá no alto. Exatamente, porque tudo que a gente vê você tem que ser assim, você tem que ser assado. Gente, eu já fui, por exemplo, em dentista. Toda vez que eu vou no dentista novo, eles falam: você não quer arrumar? Sabe assim? Cara, eu não quero, que merda. Só que se eu fosse diferente, e já aconteceu, de eu ficar meio assim, putz, será que eu deveria arrumar? Sabe? Porque eles entram na tua cabeça com esse tipo de coisa. Em dentista, tem um padrão de beleza de dentista que, na minha opinião, é o mais aceitável, que é colocar um aparelho nos dentes e corrigir uma boca toda torta. Sim. Porque um sorriso faz uma diferença absurda numa pessoa. Isso é verdade. Sim, mas mesmo que se for só isso, se for uma questão só Mas é de caro. aparência, exatamente, eu não coloquei quando era criança porque eu não tinha dinheiro, não é mesmo? Se for uma questão só de aparência, ainda não é necessário, sabe? Não é necessário. Lógico que pode ser necessário, porque você pode ter problemas, né? Você precisa usar aparelho, ok. Mas mesmo, sabe, mesmo sendo uma coisa fácil, entre aspas, né, gente? Que fica anos com aquele troço, gastando dinheiro, enfim. A menos que eu tenha dinheiro pra tirar tudo à base de marretada e colocar de novo, como foi o caso do Cristiano Ronaldo. Não, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as pessoas que deixam os dentes perfeitos, que eram perfeitos, uns toquinhos pra colocar aquela lente lá. Eu não consigo acreditar naquilo, mano. Eu também consigo não. acreditar. Peraí, o que é isso? Não sei pra o que é. mim, Meu Deus, Melon. Quando Nossa, você vai tu vai ter que ver uma botar foto. aqueles dentão, sabe? Aqueles dentão de Parece chicletinho. cavalo. Aham. Parece que a pessoa usa uma dentadura. Tem que lixar o dente, deixar meio que umas... Tipo uns caninos. Aham. Bem menor, né, até. Só que eu acho que tem algum outro procedimento que não tem que fazer aquilo. Porque não é possível. Porque se a pessoa, por exemplo, quebrar financeiramente, como é que vai fazer a manutenção daquilo? Vai ficar com aqueles dentinhos de traíra? Como é que é o nome do negócio? Lente? Lente de nos dentes? contato. Coloca lente de contato. Já deve ter visto no Instagram, não é possível, meu. Dá um nervoso ver essas fotos. No TikTok, não. Nossa, horrível. Dentinho de traíra. Cara, pra mim tem algum outro procedimento que Cara, que não tem que fazer horrível. aquele desgaste. Não é possível, não é possível. Tá, isso aí vai nos levar a uma simples pergunta que não tem uma resposta, né? Quer dizer, de certa forma até tem. Que é, o que é belo? Porque é uma coisa que... Subjetiva, né? É super subjetivo. Super. Porém, segundo o nosso amigo Aurélio, belo, o adjetivo, né? É marido da Graciane. Ele vai ter que aparecer aqui no ladinho aqui. Desculpa, não aguentei. Que tem formas e proporções harmônicas. Bonito. Tô perguntando o que é belo, me fala o que é bonito. Olha, parabéns, Aurélio, dicionário de bosta. Mas enfim, que produz uma viva impressão de deleite e admiração. Não sei, parece mais interessante, né? Porém, isso nos leva se torna uma coisa muito subjetiva, porque o que é bonito pra mim é diferente do que é bonito pro Doug, que é diferente do que é bonito pra Carol. Inclusive, isso fica evidente até numa simples questão de vestimenta. Por exemplo, eu e o Doug, nós dois somos colorados. O Inter é um time vermelho e branco. No geral, eu não uso praticamente camiseta de time que é azul, porque eu não me sinto de boa, assim, parece que não me atrai tanto. E não é nem em relação ao ganho, é uma coisa meio subjetiva assim na minha cabeça. Assim, tipo, normalmente eu acabo simpatizando mais com os times que são de outras cores. É muito raro eu gostar de um time azul, exceto a seleção argentina. Tipo, na Argentina eu gosto do River Plate, que é vermelho e branco, e não do Boca Juniors, que é azul e amarelo. E no caso do Doug, ele tá com uma camiseta da Inter de Milão, que apesar do nome parecido com o nome igual, no caso é do Inter de Porto Alegre, é azul e preto, que são as cores do nosso rival. Então, até nisso já fica uma questão de preferência diferente do que se acha bonito ou não.
né? Sim, porque essa coisa de beleza vai muito além, né, da aparência, do que a gente vê. Por exemplo, tenho certeza que vocês já passaram por aquela situação em que você conhece uma pessoa, acha ela belíssima, e daí você vê que ela é uma escrota e você começa a achar feia, você não consegue mais achar bonita. Uma pessoa Você olha- chata. Você olha e fala, gente, o que eu vi nessa pessoa? Não consigo E às vezes, mais ver. tu vê nas fotos nas redes sociais e quando chega é terrível. Ah, isso aí. Mas eu vou dar um exemplo de subjetividade aí que eu quero uma explicação de vocês. Por exemplo, eu pegar eu e o Melo. A gente claramente tem um padrão de menina de beleza de menina que a gente gosta. Eu tenho o meu, ele tem o dele. É claramente diferente. Porém, Nossa, é muito vai diferente. porém vai ter vai ter uma que vai chegar e vai dizer que nós dois vamos achar bonita. Sim. Dua Lipa. E aí? Mas- E aí? Será que isso não tá nessa coisa do padrão de beleza? Porque a gente cresceu sabendo que determinada coisa era bonita, né? Não, eu Houve acho que uma isso é época óbvio, em sim. que, por exemplo, as pessoas mais gordas eram mais bonitas. É o que a gente vê nas pinturas Sim. e tudo. Sim. Aí teve, sei lá, anos 2000 que, pelo amor de Deus, tinha que ser né? Então, será que a gente não cresce, não reflete isso? É que depende muito, eu acho, da questão do. Cacete, me fugiu a palavra. Da cultura. Do contexto. Do contexto É. no qual se é criado e das referências que se consome. Porque, por exemplo, eu sempre consumi muitas coisas do mundo oriental no sentido televisivo, assim. Sempre gostei muito de animes, eu sempre gostei muito dos tokusatsu e tal, que faziam parte da minha infância. E eu realmente gostava, eu assistia até muito tempo depois de ser criança, entendeu? Eu assistia, sei lá, com 18, com 20 anos. Hoje eu não assisto tanto, mas eu ainda assisto de vez em quando. Então, por óbvio, pra mim, o que acabou se tornando uma coisa mais bonita sempre foi algo relacionado à cultura mais oriental. Tanto que eu gosto muito de meninas que são japonesas em específico. Por um motivo... Provavelmente por causa disso, É sabe? porque você consumiu aquilo, né? Exato, E é o que eu me gostava acostumei. daquilo. Isso, tipo, era o que se vendia, entre essas, como bonito pra mim naquela época, foi aquilo que ficou na minha cabeça. Diferentemente de uma pessoa que via, por exemplo, só as séries da TV aberta, um negócio assim que talvez não desse essas coisas, ou que não gostasse de desenho, fosse ver séries mesmo, as americanas, por exemplo, sei lá, Friends da vida, Seinfeld, que tem um outro tipo de padrão de beleza ali envolvido. Isso vai influenciar tanto na maneira de se vestir, quanto na maneira do que vai gostar, né, também, né? Sim. Mas essa questão do padrão de, tipo... É que, num geral, as pessoas elas vão chegar numa conclusão assim, ó, tipo, isto é belo. Num geral, assim. Pega, por exemplo, o goleiro Alisson do Inter. Ele é uma unanimidade entre homens e mulheres. Bem como o Henry Cavill. Entendeu? O Melo não esquece esse cara, esse goleiro. Óbvio que não. Quem é que vai esquecer dele? Mas daí da eu mesma acho que forma daí tem vai mulheres que o são pessoa assim. vai ter um gosto, que, por exemplo, tu vai achar o goleiro do Grêmio, daí tu vai achar bonito e eu não. Talvez o gosto influencie, não sei explicar E isso. tem muita coisa também que tá por trás desse padrão de beleza, que é a coisa do melhor. Então, quando a gente pensa em beleza, a gente pensa nisso. Eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Só que por trás, quando a gente fala de padrão de beleza mesmo, uma coisa estruturada, o que está sendo vendido é uma ideia de que algo é melhor do que o resto. É por isso que, por exemplo, hoje lá na Coreia, no Japão, sei lá onde, as pessoas fazem aquela cirurgia, por exemplo, para ficar com a pálpebra dupla, igual a gente, né? Porque eles não têm, né? Eles têm o olho puxadinho. Até então não era um problema. Quando começaram a consumir as coisas norte-americanas e tal, e coisa, já vem toda essa ideia, não só de isso aqui é bonito, isso aqui é melhor, né? Ser magro é melhor, ser branco é melhor. Então isso foi passado, ser loiro é melhor, ter olho claro é melhor. Mas isso foi passado pra gente. Ser magro pode até não ser melhor, mas ser obeso é terrível.
E a gente tem um episódio não. 31 que a gente explica especificamente e extensivamente sobre isso. Inclusive, após este episódio, a nossa querida Alexandrismos começou a fazer dieta. Então eu, se fosse vocês, ouviria. Nossa, Vai lá. você vê? Então eu acho que também tá relacionado a isso, sabe? A gente consome coisas, por exemplo, por que que hoje, na minha opinião, tá, gente? Por que que hoje as pessoas gastam tanto dinheiro e ficam cada vez mais feias fazendo procedimento estético? Na minha opinião, é uma coisa mais de ostentação, mais de olha só o que eu posso fazer, o que eu tenho dinheiro pra fazer, do que quero ficar mais bonito. Né? Por exemplo, agora eu lembrei do exemplo da Boca Rosa. Tipo, ela era uma pessoa malhada, tudo. E daí ela fez uma lipo maluca lá que a barriga dela ficou deformada. Sim, porque é tudo Totalmente riscos, sem necessidade. Né? Aquela mina da farofa lá, não tinha um rolê assim também, que ela era bonita e daí fez uma cirurgia de Nossa, bosta? ela tirou, né? Ela tirou um monte de coisa. Tirou do lábio, tirou a harmonização. Beleza, a pessoa tem o dinheiro, ela faz o que ela bem quiser, entendeu? Tipo, Claro. só que também, por ser uma figura pública, uma figura famosa, vai ter que aguentar que o pessoal vai falar. Se sem fazer nada, as pessoas já falam no geral, imagina tu fazendo e dando motivo também, não é mesmo? Mas eu acho que é uma coisa de moda. Tanto é que elas estão parando, entendeu? Estão tirando e tal. Eu assisti, eu já falei isso em outro episódio que eu gravei com vocês. Eu assisti a viagem. Porque eu não tenho mais nada pra fazer, não é mesmo? A viagem de Chihiro? Não! Eu não tenho nada pra fazer, mas não chega nesse ponto, né? Assistir a viagem. Gente, pensa no povo feio dos anos 90. Um povo feio. Bah, tem um vídeo clássico no TikTok que é tipo no Vai Dar Namoro do Silvio Santos. Nossa, lá dos anos 90. Senhora. Daí chegou o cara lá com 24 anos, parecendo que tinha 50. Isso. E as gurias lá de 18, 20, parecendo nossas mães, mano. Mas isso tá voltando, vocês não acham? Eu acho que tá voltando. Eu acho que as assim, meninas estão parecendo mais velhas, os caras estão com aquele bigodinho. Gente, não deixem bigode, pelo amor de Deus. É curioso tu falar isso, que recentemente saiu um episódio aí do nosso querido Colecionadores de Streamings, que o Doug tava com o seu bigodinho, né? Ah, é verdade, verdade. Um grande... Homenagem ao Mas aí nosso você vê. Alisson. Mas aí você vê. Judiou do Alisson também, né? Mas enfim, você vê que é uma coisa. A imagem é muito mais também do que beleza. Você não quer ser só bonito, né? A gente é bonito, a gente não quer ser só bonito. A gente quer passar uma imagem. Então, quando você vai fazer um negócio desse, é legal você estar diferente, né? Não parecer que aquela pessoa mora do meu lado. É legal, é uma coisa do artista fazer isso, por exemplo, né? Então tem muito mais, a beleza vai muito além de você tem que ter essa cara com esse corpo, com essa, sabe, com esse cabelo. Não, e assim, isso que tu tava falando, né, desse filme A Viagem e tal, dependendo novela? Pois é, tu vê como eu entendo muito de novelas, né? Alexandre, não acredito que você não conhece o Alexandre. É o personagem? Da bola rolê preta, gente. Um loiro, que ele era um rosto. O nosso noveleiro não está presente aqui hoje. Não, mas eu lembro dessa novela porque a minha mãe assistia. Que tem um bagulho espírita e tal. Eu lembro. Tinha uns efeitos visuais muito sinistros, né? É massa, né, mano? Mas assim, em cada local tem meio que um padrão de beleza, assim, no geral, seja no mundo, seja dentro do próprio país, né? Então, tu pega, por exemplo, aqui no sul, tem um padrão muito específico, assim, de beleza geral, assim, das pessoas. E tu pega pro Nordeste, tem um outro padrão completamente diferente. E, normalmente, quando se tem essa questão da diferença, acaba chamando um pouquinho de atenção também. Aquela coisa do que é exótico. Tanto que, se a gente for analisar uma das maiores animações, das mais famosas animações de princesas da Disney, é aquela questão da Pocahontas, que o cara se apaixona pela Índia justamente porque ela é diferente de todas as mulheres que ele conhecia lá na Europa.
Eu não lembro direito da história de Pocahontas. Enfim, então isso normalmente acaba rolando, né, de alguma forma. Então, até esses tempos eu tava... Onde é que eu estava falando com alguém? Então, não sei se era numa aula ou se era no trabalho, alguma coisa do gênero. Estavam falando relativo a Manaus, por exemplo. Que supostamente os caras de Manaus eram muito feios. E aí o que acontecia? Como o cara ele era uma pessoa branca padrão, assim, tipo, nem é uma pessoa bonita com os padrões de beleza atuais, assim, né? Mas por ser diferente, chamava muito a atenção, assim, das mulheres lá em Manaus, né? Nesse caso em específico. E então tem muito disso também, né? Porque se tu pegar, por exemplo, muito provavelmente, se tu pegar me diz aí um homem bonito aí, Doug. Henry Cavill. Tá, não, isso aí é bonito demais. Um cara bonito mediano. Mediano, Deus, sei lá. A Bradley Cooper. Tá, pode ser. O Bradley Cooper talvez no Japão não seja uma unanimidade de beleza. Entendeu? Sim. Porque é um outro contexto completamente diferente, assim. E eu lembro de alguém que foi pra Nova Zelândia e pra Austrália, talvez tenha sido... Não lembro. E falava que as pessoas lá eram muito feias, mas não no sentido de a pessoa é toda torta, alguma coisa do gênero assim, não. É que como lá naquela região a parte da camada de ozônio lá, ela não existe mais, então o sol bate com muito mais força e as pessoas envelhecem com muito mais rapidez. Então as pessoas têm tudo umas caras de cansada, umas caras de velho mesmo, assim, sabe? Então, isso acredito que não usa aconteça protetor solar. também. Isso acontece, imagino que em muitas outras partes do mundo, justamente pela mesma razão, né? Eu acho que essa coisa também do diferente entra numa outra questão, que é aquela fetichização do diferente, né? Então, eu já ouvi falar muito sobre isso com mulheres e homens negros, por exemplo, porque aqui a gente sabe tudo que aconteceu e que a gente comprou essa ideia de que o bonito era o europeu, o bonito era o branco e tal. Então fica essa coisa de o negro é diferente e ele é bonito, a mulata, né? Mas é bonito pra quê? Pra transar, não é pra viver com a pessoa e ter um relacionamento e tal. Então eu acho que entra muito nisso também. Pessoas que são Pode ser. até de lugares diferentes, tipo descendente de japonês, essas coisas, né, que tem muito aqui. Às vezes sofrem com isso por causa disso, né? A gente acha legal, a gente acha diferente. Só que assim, ele não é como eu, sabe? Eu não posso ter um relacionamento com ele, eu não posso apresentar pra família, sabe? Então entra numa coisa ruim também, uma coisa que não faz sentido, né? Tipo, tu pega um pessoal assim mais diferente, tipo, Índia, Bangladesh. Tu olha, tu vai bater o olho. Nossa, eu acho indiano muito lindo. Sério? Tu acha bonito? Eu tenho uma coisa com o povo indiano, eu acho eles belíssimos, não sei o que. Eu acho o povo de lá muito feio. Nossa. Aquele povo lá também, armênio lá, eu acho eles feios também. Armênio, Cazaquistão. Não, leste europeu não. Mais pra baixo. Acho que a Armênia não é leste europeu. Não? Não sei. Não sei. Mas é diferente. Mas tu daí pega é a uma República questão de Tcheca gosto, e a Armênia, né? tu vê que é diferente, né? Sim. Daí é uma questão de gosto, diferente. né? Ninguém é obrigado a achar tudo lindo e tal. Mas a questão eu acho que o mais importante o que eu acho bonito não é o que é melhor. Eu posso achar uma coisa mais bonita, uma coisa mais feia, mas isso não significa que eu precise fazer esse julgamento de melhor ou pior. E eu tenho que entender que essa minha opinião, esse meu gosto, não veio só de mim, sabe? Eu tenho esse gosto porque muita coisa foi jogada pra mim. E muita coisa que às vezes nem é muito positiva, né? Como, né, racismo, esse tipo de coisa. Que a gente tá... Então, eu acho que essa é a questão.
a beleza, o que a gente acha bonito, é uma opinião nossa, uma opinião, é um gosto, mas nada na nossa vida, nem a beleza, tá apartado de todo o resto do contexto, né, que a gente vive, que a gente cresceu, enfim. Tem muita gente que, sei lá, casa com gente parecida com a mãe, com o pai. Pior tem isso. Negócio, e às vezes é questão de características, né? Mesmo, tipo, de ver coisas que identificam não necessariamente físicas, mas de características da personalidade da pessoa e tudo mais, né? Sim, mas às vezes físicas também, né? O que é mas hoje em dia, né? Uns anos atrás, pra mim não impactava tanto, mas hoje em dia impacta muito a questão da pessoa ser simpática, não ser chata, que eu acho que isso impacta demais na beleza. A pessoa pode ser a pessoa mais linda do mundo, mas se ela for uma chata, acaba toda a magia. Tu quer citar nomes, Doug? Isso me pareceu meio específico. Não, cara, não. Tu sabe quem é. Eu sei, depois a gente conta a fofoca no reino do fofoquistão. Não, mas assim, mas eu concordo. Que tem uma coisa assim e eu acredito que isso é muito relativo à questão da idade. E com a idade vem a sabedoria. E você começa a entender o que de fato deve ser valorizado. Como, por exemplo, a personalidade da pessoa, o seu bom caráter, o tamanho... Sai, calma. Muita calma nessa hora. Vovô é muito sábio. Ele é sábio. Você vê que tem uma sabedoria por trás de toda a sacanagem que rola na mente dele. Tem uma sabedoria. Às vezes sim. Mas só às vezes, nos momentos de lucidez, que são poucos. Não, mas justamente com a idade a gente acaba amadurecendo e valorizando coisas diferentes. Porque quando tu tem 18, 20 anos, o primeiro ímpeto qual é? É tu olhar pra pessoa, nossa, que corpo escultural, eu preciso conhecer esta pessoa e que fazer amor. Né? Então... É meio que isso, a pessoa vai se movendo baseado na questão física, né? E aí, aos poucos, quando tu já tem alguma experiência de relacionamento ou tu já conheceu muitas pessoas, tu vai vendo que isso aí não se sustenta, sabe? Porque às vezes a pessoa, ela pode ter um olho azul magnífico, um cabelo loiro, assim, ó, angelical, um corpo escultural e ser burro que nem uma porta. E tu não conseguir ter 2 horas de conversa com a pessoa. E não há relacionamento que se sustente só na cama. Me desculpa dar esse spoiler aí da vida. Já falava o Kama Sutra. Nossa. Então... já dá outras opções, né? Verdade. Sabe, tu vai valorizando ali, tipo, uma pessoa que é mais parceira, uma pessoa que vai te acompanhar nos seus gostos, às vezes. Porque, por exemplo, o caso do Doug, que é bem específico, né? Ele e a namorada dele, eles não gostam de ver filme e série. Isso combina muito bem, é uma coisa muito rara de acontecer, porque a maior parte das pessoas consome muito filme e série. Verdade. Então, é uma coisa que é importante pra dinâmica ali deles. Porque imagina, se o Doug ou ela fossem muito afim de ver série e tal, vamos ver uma série junto. Não tô afim. Já ia começar a dar um certo desgaste ali. O que vão fazer, sabe? Então tem essas outras questões que vai se valorizando, né? E às vezes também tem uma galera que valoriza até a conta bancária dos outros, vai saber cada um com seus gostos. Importante. Não que a gente seja superficial, né? Mas a gente gostaria de ver. E tem coisas que o cara também não consegue explicar. Por exemplo, tem uma pessoa que tu olha na rua e acha feia, mas daí tu chega perto dela e te dá um troço que tu acha ela sensacional, sabe? Às vezes hormônio, pode ter feromônios também, não sei. Gente, muito... Tem a teoria da marmota também, né? Não podemos nos esquecer da teoria da marmota. Que teoria da marmota? A teoria da marmota, ela remete a um tempo antiquíssimo, né? Ai, Doug tá demais. Não é da marmota, né? É verdade, é a Mermaid Theory. É a teoria da sereia. Ok. É que eu sempre confundo com a marmota. Mas é a teoria da sereia. O que acontece? Ela diz o seguinte: não interessa o quão não atraente uma pessoa é pra ti.
Se tu conviver com aquela pessoa diariamente, em algum momento vai começar um reloginho ali, e aquela pessoa que tu enxerga nessa analogia, né? Tu enxergaria como um peixe-boi, aos poucos vai se tornando uma sereia. Por que o peixe-boi e a sereia? Porque a teoria é baseada na convivência dos marinheiros que passavam muito tempo no mar, e muitas vezes solitários, né, só entre os seus amiguinhos ali e tudo mais, e que eles começavam a ver os peixes-boi na costa e tal, e começavam a achar que eram sereias, e que talvez até assim teriam surgido as primeiras histórias das sereias, não sabemos, mas é uma boa teoria para se explorar. Pô, é um bicho tão legal, o peixe-boi, ele te abraça. O abraço da morte, é que nem o urso polar que vai abraçar a Carol. Delícia. Então, mas eu acho que é por causa disso, né? Porque você acaba, assim, conhecendo como você a pessoa, vê, né? Você e vai vê descobrindo a coisas parte em comum. bonita dela, exatamente. Porque Às também vezes... essa coisa da idade, Melo, que você falou, eu acho que é a mesma coisa. Conforme a gente vive, a gente vai deixando de ter um pensamento, uma ideia muito superficial da vida, que é, né, criança. Não tá nem aí, né? Criança quer brincar, quer ter prazer e só. Criança quer cavar buraco e só buraco. E daí você vai amadurecendo e você vai vendo que outras coisas são importantes. Então, sei lá, chega um momento que você vê que é importante você ter alguém que goste das mesmas coisas que você, que é importante ter alguém que esteja com você nos momentos difíceis, que é importante ter dinheiro, né? Ter alguém que vá atrás. Então, assim, eu acho que é uma coisa realmente do amadurecimento, né? Que a gente vai aprendendo ou não, porque tem gente que não amadurece nunca, a ver a beleza nas outras coisas. Não, né? e inclusive até acerca disso também, da idade, né? Ela vai trazendo outras possibilidades também. Eu me recordo que tinha um porteiro aqui do condomínio que ele comentava a respeito de um amigo conhecido dele, não sei se talvez fosse ele, né? Não dava pra saber, mas que ele comentava que esse cara, ele era casado há, sei lá, 15, 20 anos, algo assim. O casamento tava uma bosta. E aí eles resolveram pensar no que poderia fazer pra melhorar a relação. E eles começaram a frequentar casas de swing. E aí melhorou a relação deles. A relação melhorou 200%, assim, porque eles estavam envolvidos na mesma situação, gostavam muito daquilo e tal. No auge dos seus, sei lá, 50, 60 anos. Então, também tem isso. Era tu? Ê, vovô! Não, isso aí eu nunca frequentei. Pelo menos não nesta idade, somente quando era mais novo. Recentemente, até lá pelos anos 90, se não me engano, nós estivemos presentes num certo local onde utilizavam máscaras de certos personagens. Eu acho até que uma vez eu mandei uma historinha para vocês. Enfim. Me traumatizou pra sempre essa história. É uma história bem complexa que você pode acompanhar no fanficção, mas vai ter que maratonar todos para descobrir qual é. Depois volta aqui. Eu acho que é o primeiro da terceira temporada, se não estou enganado. Você vê que ele volta lá pra ouvir de novo, né? Eu gosto dessas na geral. Ele gosta dessas na geral. História. Mas eu quero também fazer uma defesa, né, aqui, acerca do direito de ser feio. Porque eu achei uma história muito curiosa, que começa assim: espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais feio do que eu? Isso é uma frase do autor Gonzalo Otálora, que ele escreveu um livro chamado Feo, que eu acredito que numa tradução livre poderia ser feio. Sim, usando muito no espanhol, né? Que se tornou um sucesso lá por 2007, por aí. Porque o cara, ele ganhou fama nesse ano por protestar em frente à Casa Rosada, né, o palácio do governo argentino lá, pelos direitos dos feios. Porque ele dizia o seguinte, que a democracia não promove a igualdade entre os cidadãos feios e lindos,
Por essa razão, ele defende a cobrança de impostos de pessoas consideradas lindas para compensar o sofrimento dos esteticamente menos favorecidos. E, inclusive, isso aí pode até ser considerado verdade, porque se tu fizer uma análise estatística, como o Doug adora muito, vocês sabiam que as mulheres consideradas bonitas são 35% menos condenadas pelo júri? E que as pessoas consideradas mais bonitas costumam ganhar 10% a mais do que as pessoas feias? Verdade. É muita desigualdade. 10% faz muita diferença. Verdade. E aí esse rapaz, ele sugere a onda do feiosexualismo, que seria uma resposta ao metrosexualismo de caras como David Beckham e Brad Pitt. Fazia tempo que eu não ouvia metrosexualismo. Isso tá vendo, né? Tá vendo. Então, ele colocou algumas características de quem seriam os feios sexuais. Ai, me conta, que eu tô achando que eu entro nessa. Não te preocupa, Doug, porque não tem 100 nomes aqui. A primeira característica é que o feio sexual desafia os estereótipos estéticos com personalidade, senso de humor e autoestima. Não teme o fracasso no trabalho, amor ou sexo. Supera-se tantas vezes quanto necessário para conquistar o que deseja e aprende com as críticas. Mas fracassar no trabalho, amor e sexo é brabo, né, meu? Porra. Um deles tá bom já pra fracassar, né? Não dá pra fracassar em tudo, né? Aquela coisa, o cara não pode ser bom em tudo. O cara não pode ser bom em tudo, mas aparentemente ser ruim em tudo pode. O segundo item que ele coloca é que a busca pela beleza é a antítese de sua existência. Ele desfruta de uma vida dissociada do espelho da balança, sem angústias, complexos ou comparações estéticas. Amei. Item número 3. É consciente de que para vencer na vida precisa se esforçar, estudar e se preparar mais do que os belos, sendo a forma de disputar com chances um lugar na sociedade. Agora é só o óbvio, né? Número 4. Não idolatra os líderes estéticos, nem tenta ser como eles. Não se deixa levar pela moda. Assume um comportamento consumista racional, não impulsivo. Nessa eu rodei. Gente, eu tô achando que eu sou isso aí. Como que é o nome? Feio sexual? Feio sexual. Só me falta assim né, pra conseguir as coisas, mas o resto... Que mais? O item número 5. Como não busca ter um corpo perfeito, tampouco exige uma conquista amorosa a perfeição estética, seus relacionamentos amorosos são mais genuínos, duradouros e honestos. E isso é uma verdade, porque se tu tá namorando uma pessoa feia, aquela pessoa ela vai se esforçar pra ficar contigo. Não, mas tem feio, tem amante também, cara. Você quer mais do que esses caras aí que traem essas... O cara ser feio e ainda ter um amante, esse cara é um doente, um tarado. Tem, não é tarado não, o nome é outro, mas eu não vou falar, porque senão você vai ter que... Vocês me chamaram. Pois bem, tem mais um aqui. Com personalidade, autoestima e sentimento de segurança, consegue alcançar os objetivos a que se propõe, ainda que seu corpo não reflita a imagem do típico vencedor. Eu rodei aí na autoestima. E por último, mas não menos importante, ao feio sexual não interessa emagrecer, fazer dietas saudáveis ou deixar o sedentarismo só para se sentir melhor. Não trata o corpo como um pacote, mas como um todo. Representa uma nova forma de vida. É o fim da beleza idealizada. Adorei, gostei. Mas esse último aí é desculpa pra se atirar nas cordas. Concordo em gênero, número e grau. Não achei. Eu achei assim que a ideia não é cuidar do corpo pela aparência, mas cuidar como um conjunto. Por exemplo, vou dar um exemplo. Estou sobrevivendo com ansiedade e tal, fazendo exercício. Que eu descobri que é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida pra ansiedade. Entendeu? Eu estava sobrevivendo à base de Cheetos, traquinas e Coca-Cola. Então, daí fica difícil, não é mesmo? Escolhas. Acho que é isso. Não, mas eu gostei. Eu gostei do cara aí. Eu conheço feios sexuais porque... E eu acho que vocês conhecem, porque... Vocês já viram? Gente, não tem... Tem gente
que a pessoa é tão confiante que ela chega e você, assim, parte do pressuposto de que ela é bonita. Já aconteceu isso muitas vezes comigo. Aí quando você vai olhar direito, você fala, eita, que essa pessoa é feia. Mas ela é tão confiante, é como se ela chegasse falando, gente, eu sou bonita, tá? Não precisa nem olhar pra mim, acreditem no que eu tô dizendo. Eu acho isso demais. É um conceito interessante. É um dom. É o Eu gostaria de ter esse dom. Eu também. A confiança autoestima, melhor dizendo. Autoestima. É pra isso que existem os personagens, porque no personagem tu pode usar a tua autoestima que tu não consegue usar no dia a dia. Porque o arroba real é sempre desvalorizado. Eu vou dar aqui a proposta de $1 milhão para as Big Farms aí. Fazer um remédio pra autoestima. Que não adianta fazer pra ansiedade, depressão, se não fizer um pra autoestima. Mas tem algumas coisas que dá pra fazer pra melhorar a autoestima, viu, gente? Eu posso falar, porque eu sou uma baixa estima alta. Eu já tive autoestima muito cagada, muito mesmo, assim, tipo... Acho que eu tinha até transtorno de imagem, assim, tava mal. Transtorno de imagem? Nunca ouvi falar. Sim, ó, eu vou te dizer uma coisa. É tipo, sabe a pessoa que olha no espelho, ela tá super magra e ela se vê gorda? Uhum. Sim. Só que é mais ou menos aquela assim. Coisa da anorexia, uma coisa bizarra que acontece no teu cérebro. Só que comigo não era assim. Eu olhava pro espelho e eu via um monstro. Assim, eu via alguém muito feio. Eu me achava tão feia que eu evitava conversar com as pessoas pra que elas não fossem obrigadas a ficar olhando pra minha cara feia. Vocês estão entendendo? Te juro. Mano. Pesado. Verdade. Então, assim, eu era mal, tava mal mesmo, assim. Então, tem certas coisas que eu fui aprendendo para melhorar a autoestima, que são coisas assim que qualquer pessoa pode fazer. Uma delas, que eu acho que o pessoal não faz, é parar de ficar se olhando na porcaria da câmera do celular, gente. Tá? Começa aqui, ó, eu vou te dizer, tá? Amiguinho que está escutando isso. A tia é fotógrafa há mais de 10 anos, tá? A câmera do celular é uma merda, tá bom? A câmera do celular te deforma. Essa câmera que tá aqui deforma, gente, tá? Você não é desse jeito. Se você ficar se olhando muito nessa câmera, você vai ficar achando que você tem que mudar coisas no seu rosto para ficar melhor. Ou mesmo mudar coisas para ficar bem na câmera, porque existem pessoas que são mais fotogênicas, certo? Não é porque você não é fotogênico, você não fica super bem na câmera, que você não é bonito. São coisas diferentes. Então, assim, tem como melhorar a autoestima com certas coisas. Eu olho no espelho, gente, sem brincadeira, umas 2 vezes no dia. Quando eu vou escovar os dentes, eu olho... Mas tu é uma narcisista. Eu olho umas 2 vezes no espelho a cada ciclo de Copa do Mundo. Mas quando eu tava nessa, eu era assim também. Eu não nem olhava. tenho espelho em casa. Calma lá, Doug. Teu Instagram só tem foto contigo e tu namora há 5 anos. Vai tomar no cu. Porém, a gente tá chegando nos nossos finalmente, então eu preciso das conclusões finais dos amiguinhos, porque eu tenho uma historinha pra gente encerrar. Fiquei com medo. A minha conclusão é que busquem autoestima. Eu não tenho essa fórmula, mas você pode descobrir por si próprio. Tá, então a minha conclusão é: busque autoestima deixando de seguir gente que não é natural, de seguir gente tudo igual. Usa a internet, que é essa coisa tão maravilhosa que a gente tem hoje, que os velhos aqui estão dizendo pra você, meu querido, que antes a gente não tinha essas coisas não, tá? Só tinha revista com mulher, tá? Então, não, com mulher do padrão de beleza, né? Sim, então, sim. Vá atrás de pessoas diferentes, de ver pessoas diferentes, porque quanto mais você vê, mais você se acostuma e percebe que existe beleza em outros corpos, em outros rostos, enfim, na diferença. Tá? E se tiver se sentindo então, mal... por isso, sigam lá o Freecast e também sigam a tia lá no Pod Pseudociência. Isso, e a tia no @Carolina Estrático também, que daí vocês vão ver meu trabalho. Neste episódio em específico eu colocarei o @original
aqui o arroba da arroba real da nossa querida Carol, para vocês irem lá acompanhar o trabalho de fotografia dela. Então, se você mora no Paraná, entre em contato e Sim. agende já o seu book. De Sim. preferência. Nossa, que coisa de velho, book. O book. Não é assim que se fala? Eu sou um cara idoso. O book de 15 anos. É, o book de 15 anos. Mas enfim, vai lá e confira o trabalho e tudo mais. A tia faz book também. Então, eu vou encerrar com uma historinha que eu já contei aqui uma vez. Que é a historinha de novo. do mexilhão feio. Ah, Só que daí eu vou colocar o videozinho aqui, porque na última vez que eu contei não ficou legal, eu botei o videozinho e ficou melhor. É a história do mexilhão feio. Era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. Lhes deixo um abraço e tenho mais te inscreve empatia no pela sua canal, felicidade. Também. ô seu feioso, te inscreve no canal. E comenta também. Fala como nós somos lindos. Se for pra falar que é feio, não comenta, tá? E manda a historinha do dia que você descobriu que era feio lá pro e-mail do freecast@gmail.com. Forte abraço, meus amigos. Forte abraço aí. Tchau.